Fala aí, FD Pesada de todo o Brasil, eu sou o Samuel Rodrigues e meu filho, olha só, eu nunca apresentei Life House na igreja, graças a Deus. Eu sou o Lucas Cacali e, pelo contrário, eu só apresentava Life House na igreja. Aqui é o Paulo Mites e eu sempre recebi proposta do pastor para apresentar teatro um dia antes do culto. Meu nome é Pierre Rodrigues e eu sempre fiz Live House e é por isso que eu tô aqui. Podia estar em outros lugares. Estamos hoje com o grande Pierre Rodrigues, dramaturgo, ator, diretor, professor de teatro, designer, artes plásticas, empreendedor. Uou. Ele que está aqui à nossa frente agora. Sim, estou aqui. Vamos conversar com ele sobre teatro, né, cara? Teatro na igreja, né, mano? Ele que inventou a doideira de abrir uma escola de teatro cristã. A única escola de teatro cristã que dá pra você o certificado de ator. É, e olha, eu ousaria dizer que é do Brasil, tá? Olha aí, ó. Olha aí. Só não vou ousar porque não estudei tanto, assim, nem sei tanto, mas que eu conheço é só a minha. Tem beijo na boca, o teatro? Deu. Tem que ter, aí sim, hein? Tem que ter aula de beijo técnico. Não tem, Você Lucas. sabe que isso é uma das coisas que fica na cabeça de todo mundo que vai fazer teatro. E é o maior mito. É o maior mito. É tipo assim, mito a de pessoa todos. acha que ela só tem que saber. Se fosse só isso, gente, tava fácil. Tava Você bom. beijava, acabou. Oi, tudo bem, tá tudo bom. Mas não é só isso. E é o pelo maior amor de mito, Deus. não, Beijaria em gente? E é o cena? maior. Hã? Você beijaria em cena, Pierre? Olha, eu nunca beijei. Minha esposa já. Sua esposa é atriz? É. Ela beijou o cara. E você tava E ele junto. fazia questão de beijar ela. E vocês estavam juntos na época? A gente era na mesma peça, na mesma Não, cena, mas e a gente você- namorava. Vocês namoravam? E como é que foi o coração? Deve ter sido muito bom, né? Assim, O problema Dá pra separar? Dá pra separar? Dá pra separar. quase separou, mas graças a Deus. Mas a gente voltou. Mas eu acho que a questão é mais entender o que tá acontecendo ali, porque é uma. Eu tenho uma opinião muito, tipo assim, o que é um beijo, né? Tipo assim, tá, ok, o negócio foi técnico ali. Eu não indico pra todo mundo ficar fazendo isso, não, porque pode dar BO. Tá. Mas, tipo assim, a gente sabia o que tava acontecendo ali, sabia o que tinha pra fazer, não mudava a vida de ninguém. Eu acho que tem que, tipo assim, pro crente fazer uma cena, existe um limite, né? Existe um exatamente. limite? Tem limite no humor? No humor não tem. Tem sim. O limite do no humor humor não é o tem. pecado. Pronto. O limite do humor é pecado? Limite do mas humor é aí, pecado. mas eu aí, acho que o Samuel, pra mim, me colocou uma coisa na minha cabeça que eu nunca tinha pensado. mas aí é o seguinte, o pecado, É relativo? não O é pecado é relativo. você quem decide. Mas eu não acredito, Rasgue a sua Bíblia, não é eu não mesmo? acredito que o humor vai ofender. Não, Então, pra quem acredita que o humor ofende, vai colocar algo como alguma Mas piada não que tô eu nem- faço tô nem talvez com falando de pecado. ofensa, não. Não. Eu tô falando humor. Mas- Então, mas aí eu não faria pecado, por exemplo, que vá contra a natureza de Deus. Que fale, que zoe de maneira Você tá se errada com complicando. Deus. Tá Você muito acha que Deus filosófico faria, isso, não tô Deus entendendo. faria humor negro? Tipo, vamos supor, ele fosse fazia stand-up. Ele faria humor negro? Ele perguntou pro cego o que o cego queria. O que você quer? Eu quero andar. Uai. Eu quero, não sei, meu. Não sei o que eu quero. Oi, o que você quer? Eu quero 2 reais. Uai. Ó, mas falando de teatro, vamos voltar pro teatro. Vamos voltar pro aqui. teatro. Vamos voltar pro O teatro. beijo técnico, vamos só Vamos dar finalizar. beijo técnico, é isso aí. O beijo técnico. Olha, gente, pra você que é cristão e acha que o ator, que o menino que vai estudar teatro e tal, a menina que vai estudar teatro e vai ter beijo técnico, não tem esse negócio de beijo técnico, não tem aula Gente, de beijo nunca técnico. tem isso. Nunca Nunca tem. teve. Eu nunca tive que fazer isso na minha vida. beijei uma vez E em é só cena. você pegar e falar, não quero. É, não quer. E tipo assim, acabou. respeita, E respeita, e tipo, tá de boa. Respeita. Agora, se tipo assim, se for. É muito relativo isso. É uma questão muito assim. Você com Deus, você se resolve lá e pronto. Não tem um pecado. Tipo assim, nossa, é pecado você. Por exemplo, se a pessoa é solteira, por exemplo, não tem ninguém pra dar satisfação. Você faz o que você quiser. Você quer. O beijo em si não é nada, não tem relação nenhuma ali de afeto nem nada. E o conceito no teatro do beijo, dessas coisas, dos trabalhos corporais, gente, é totalmente diferente do que vocês pensam. Não existe afeto, não existe afeição, Não não existe tem. nada. O toque não é. Não existe nenhuma intenção. A diferença de você abraçar no teatro e abraçar sua mãe é totalmente diferente. Pois é. Se for só um beijo, eu acho que
Não sei se eu faria hoje, mas não acho que seja errado. Mas eu acho que existe limite no que eu falo em relação a uma cena muito quente. É difícil o ator separar na mente dele. Não, obviamente, a pessoa, por exemplo, você vai fazer uma cena de sexo. Não, você não vai fazer uma cena de sexo. Você é crente, pelo amor de Deus. Não vai fazer isso mesmo. Vou falar porque que eu não faria, eu não faço. Não faria nunca. Nem cena de beijo, no caso. Não faria nada disso aí, não. Eu acho que eu não faria... Aquela questão de... Aquele versículo que fala sobre... Fugir da aparência do mal. Também, mas é aquele que fala mais sobre escandalizar. Também, eu também acho que é mais uma questão disso. Eu não faria pensando nisso. Do que as pessoas vão pensar me vendo como um cristão fazendo aquilo. Se as pessoas não têm maturidade pra ver uma cena dessa e não saber dividir, aquele cara é ator, ele é cristão, mas ele tá fazendo ali. Beleza, elas não têm, então eu não vou fazer. Eu não faria cena de beijo. Por exemplo, sem contar que é o seu testemunho que tá rolando ali. Isso aí. Então é melhor você se abster. Eu só tô falando que a questão é tipo assim, todo mundo deixa de fazer teatro, deixa de fazer uma coisa por causa dessa bendita desse beijo. Nunca vai acontecer, você não precisa se preocupar com isso, ninguém vai pedir você beijar você ninguém. Não é obrigado a fazer nada no teatro. Você não é obrigado a fazer nada que você não queira. Existe uma pressão, sim, por exemplo. Por isso que eu abri uma escola de teatro cristão, porque lá você não vai precisar beijar ninguém nunca na sua vida. Você não tem cena nu, tem nu lá. Não tem ninguém que e fica Adão e Eva, pelado. a peça de Adão e Eva. Tem fuma maconha? Fuma maconha? Tem plantinha? Tem plantinha. Então, é tudo bem esquematizado. Na verdade, assim, a escola se propõe a ensinar você a ser ator. É isso. Não vai te colocar ideologia nenhuma, não vai te colocar nada. Tanto que tem gente que nem é crente que vai pra escola. Legal. O fato dela ser cristã não interfere em nada do conteúdo. Não. Tanto que ela é tecnólogo, né? Sim, que você falou. Você forma, você ganha o DRT. Então, assim, não muda em nada. E, na verdade, o satélite fica em cima da gente para poder mostrar o conteúdo. Então, tipo assim, não adianta. Não é porque a escola é cristã, a gente vai fazer o Lifehouse. Não, você não vai fazer o Lifehouse. Você vai aprender a atuar de verdade. Porque você não precisa saber atuar para fazer Lifehouse. Na verdade, na igreja, você não precisa saber atuar para fazer. Porque o objetivo é outro. De guerra de corda lá, aquela cabo de guerra. Tem essa aí também. Que se você for bom em cabo de guerra, você faz Lifehouse. Mas você sabe que é muito engraçado, né? Porque, por exemplo, muita gente chega e fala assim, eu fazia teatro na igreja, não sei o que lá, não sei o que lá. Obviamente, todo mundo tem aptidão, começa fazendo teatro na igreja, começa cantando na igreja Beyoncé. Todo mundo começa alguma coisa na igreja. Uma igreja é o polo de onde você começa artisticamente, obviamente. Você está lá no meio, é lá onde que você vai começar. Mas a profissionalização disso é para poucos. Não é todo mundo que vai querer largar e fazer teatro de verdade. Tipo, o Lucas ficou não sei quantos anos formando em teatro. Eu estudo teatro há mais de 11 anos que eu estudo teatro. Então, assim, é bem diferente o teatro que você faz na igreja do teatro que é... Por quê? Lá na igreja eles querem apresentar uma cena para... Do Dia dos Pais. Do Dia dos Pais. E, no Natal, no Páscoa. Mas você sabia que, na verdade, por exemplo, na minha igreja, eu sou líder do Departamento de Arte e Cultura. Nós não temos grupo de teatro. Por quê? Porque o grupo de teatro da igreja, ele serve para ficar suprindo necessidades idiotas. É o que o Paulo falou, tipo assim, preciso de teatro amanhã, porque a palavra... Eu preciso aí de um você tem que preparar alguma coisa. E aí, tipo assim, e aí eu falava, cara, primeiro, que não tem como fazer um negócio de qualidade em pouco tempo. Só faz a gente passar vergonha. Cara, a última apresentação que a gente fez, a gente demorou 6 meses ensaiando, a gente gravou em estúdio, a gente fez um musical gigantesco. Foi um negócio maravilhoso. E você não faz isso. É a querida propaganda lá do Benjamin. Nossa, muito lindo. A gente fez um negócio assim gigantesco. Por quê? Porque a gente precisa de tempo. E você tentar fazer algo profissional na igreja, por exemplo, eu já tentei. Olha como é que surgiu, né? Eu sempre quis ter grupo profissional. Sempre. Só que todo mundo da minha igreja, tipo assim, o cara era o Luizinho que tomava conta da padaria, o outro não sei o que era do grupo. Quebra-galho mesmo. Todo mundo era quebra-galho, só eu que tava ali. Que querem estar lá, com né, cara? ímpeto. Querem estar lá no quebra-galho. Eles só querem o quebra-galho só. Exatamente. Verdade. E aí eu fazia o quê? Eu ensaiava com todo mundo. Os meninos tinham ensaio 2 horas da tarde sempre. Toda vez eles estavam lá, todo sábado, 2 horas da tarde lá. Eu passava exercício corporal, eles ficavam tudo assim, gente, pra que tá passando isso? Eu passava... Ninguém entende exercício corporal, né, velho? Ninguém entende, velho. E eu pegava e falava, caramba, eu preciso passar isso pra eles, e eles têm que ser. E eu falava, não, gente, porque se você quer ser profissional, ninguém queria ser profissional, nada. Só eu queria. E acabou que, então, tipo assim, eu dou aula desde sempre. E eu fui ver que tinha coisa que eu passava pra eles que eu falava, gente, os meninos não querem. E esse que é o diferencial. Porque, por exemplo, igual nessa turma que a gente tá montando agora, é muito visível quando alguém quer entrar, nem sabe o que tá fazendo ali. E quando a pessoa quer, fala, cara, isso é meu sonho. Por exemplo, eu tô fazendo videoaula com todos os alunos que vão entrar.
E um aluno ia até entrar na PUC, e ele viu o negócio e falou, caramba, eu quero isso. E eu falei, cara, eu faço uma videoaula com vocês para vocês entenderem onde vocês estão entrando. Isso é bacana. Porque uma coisa é você... Antes dele fazer a matrícula? Antes de fazer a matrícula. Legal. Porque o que acontece? A pessoa, às vezes, tem dinheiro, vai lá e faz a matrícula, e eu vou pegar muito pesado lá. Tipo assim, eles vão ter que ler muito, vai ter que estudar muito. Por quê? Porque eles vão se profissionalizar. Ser profissional é diferente de gostar de fazer. Sabe? Eu gosto de costurar. É uma coisa, você ser um profissional que costura é completamente diferente. Então, o que acontece? Eu peguei e falei, olha, tudo bem, eu tô aqui para te explicar como é que vai acontecer. É assim, 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 assim. Assim, assim, assim. Não dá tempo de você ficar brincando, não dá tempo de... Não sei como você enxerga teatro, mas é algo profissional. E tem uns que falam, graças a Deus que apareceu isso, porque eu só achava coisa pra fazer da igreja, o trem amador, não sei o quê, não sei o quê. E, tipo assim, a minha função, eu sempre estudei, tanto que na faculdade eu tentava ser bom em todas as matérias, porque não tinha gente que era bom, por exemplo, quem que ia fazer o figurino do meu espetáculo? Quem que ia fazer a maquiagem do meu espetáculo? Graças a Deus, maquiadora hoje, graças a Deus, tem muito no meio. Mas quem que ia fazer? Não tinha. Eu ia mandar quem? Não tinha. Quem que estudou? Me mostra um figurinista aí que é topíssimo. Fiz uma matéria com o Ducato, ele me chamava na frente pra mostrar como não fazer. Gente, o Lucas era ruim demais, meu Deus. Você tava dando espírito junto comigo? Nossa, gente, eu era o pior mas aluno de você me ajudou, sabe por quê? quê? Você me ajudou, você me abriu. Tem gente que nem se você forçar, não dá tem certo. jeito, mano. Eu sou o porque pior de maquiagem e cenografia. Cenografia mais ou menos, mas maquiagem todas o pior as de todos. habilidades manuais o Lucas não tem, nenhuma. Mas olha pra você ver, mas isso não é problema. Óbvio, eu fiz questão de ser bom em todas as áreas, assim, pra poder segurar, porque eu sou encenador. Então, o encenador, ele tem que... Eu costumo dizer que ele é o apóstolo do teatro. Ele bota a mão em tudo. Isso. Ele consegue fazer tudo. Então, tipo assim, eu domino a maioria das áreas. Obviamente, tem gente que, tipo assim, se for especializar, se for um figurinista muito top, eu deixo ele fazer. Mas se não tiver ninguém, eu que vou desenhar. Então, assim, é muito importante a gente ter essa noção. E eu fiz isso justamente porque não tinha gente no mercado. E eu tô abrindo a escola justamente porque não tem no mercado. E os meninos estão falando assim, gente, é a coisa que eu mais precisava da minha vida. Era uma escola assim. Porque eu falava assim, eu tenho medo de entrar na escola, não sei o que eles vão fazer lá dentro comigo, não sei o que vai acontecer. E realmente, ninguém pode saber. Essas caloradas. Você não sabe o que vai acontecer mesmo. Vai ter calorada lá? Não, os pais ficam morrendo de medo de colocar o filho numa escola de teatro, fica com medo Isso é legal, porque eu tenho 2 amigos lá na Lagoinha que falaram que o sonho deles é fazer uma escola de teatro, alguma coisa, e que os pais falaram que eles são proibidos de fazer teatro na FMG porque tem medo de como seria. Aí eles fazem outro curso na FMG, que não deve ser tão diferente, na verdade, mas os pais deles não deixam de jeito. É só ir pegando matéria no TU e... Os caras têm medo de sair da faculdade mudado, né, mano? O cara entra de um jeito, mas muita gente muda, infelizmente. Sai, né, você conheceu algum crente que desviou lá? Todos. Só o Lucas que sobreviveu. Ué, o Lucas sobreviveu? Mas, mas com muitas crises, muito tempo que ele me ajudou. Muitas crises, mas sobrevivi. Pra você essa pergunta. Não desviei. Quando você entrou no teatro, um lugar totalmente... Vou chamar assim, eu não gosto de dividir essas paradas de esquerda e direita, mas vamos lá. Um lugar totalmente esquerdista e antibíblico, antes da palavra de Deus. Como é que foi pra você, mano? Você ficou num momento lá, num tempo lá, quase desviou mesmo? É sério mesmo? Fez o até seguinte, book. o negócio é que realmente existe um ideal... Tá difícil de falar, Pode mas falar você, Pierre, é melhor. Um ideal psicológico por trás de toda um ambiente ali acadêmico, os professores, os alunos, existe toda uma ideia mental que se você não tomar cuidado vai te porque te muda completamente. Porque, na verdade, é um modo de pensar completamente diferente do seu. E, realmente, se você não entende o que você está fazendo ali, meu filho, os argumentos são ótimos, são maravilhosos. É tudo muito... Eles usam a Bíblia, às vezes, pra ir... É tudo muito assim. Então, tipo assim, se você não estuda muito, se você não entende mesmo o que você tá fazendo ali, qual que é o seu objetivo ali... Gente, não tem. Se você não tiver fé, certo a sua fé... É porque é uma vida muito liberal, né? O teatro prega uma vida Algumas muito liberal. vezes eu lembro que eu perguntei... Só assusta, cara. Só assusta. Eu
tô me guardando pro casamento, nunca fiz nada, mas teve um momento que eu perguntei... Ah, que bonitinho. Vai ficar famoso igual o Kaká agora. Mas teve um aí, garotão. Teve um momento que eu cheguei pro Pierre e falei, ô Pierre, por que eu lembro disso? Por que tem que fazer isso? E o Pierre por que a igreja tem que fazer isso? Pierre, pô, por que a igreja tem que fazer isso? Porque o que eu ouvia o tempo todo é que não precisava. Que o que eu tava fazendo era idiotice, era perda de tempo. E todas essas questões que é porque apelo, é o que hoje eu entendo. O apelo corporal do teatro, é meio assim, os professores meio que se incentivam, você tem que transar antes da peça. Fala, tem que ter todas as experiências possíveis, você tem que se experimentar, tudo. tem que porque é totalmente errado. Porque, até conversando com o Pierre falou assim, acho que foi ele que falou comigo, mas você acha que, por exemplo, o professor fala isso, mas você vai falar pra ele assim, então você tem que, se você fizer um drogado, você vai ter que cheirar cocaína pra fazer um drogado? Lógico que não, você consegue experienciar sem estar dentro da situação. Não, os caras fazem isso mesmo. Pra transar, tem que transar. Agora, cheirar, fumar, não. Aí não precisa. Pô, a medida é diferente. Mas é porque eles querem. Depende do professor. Vai lá e dá uma cheiradinha. Mas é mais porque eles querem mesmo. Porque, por exemplo, eu já vi pessoas falando assim, você não sabe se você é hétero, se você é gay, até se você experimentar os dois. Que isso, cara? Você não sabe se você é um alcoólico até você beber. Você não sabe se é um cracudo até você... um bolsonarista até você voltar no Borrasca. Enfim. Mas eu acho que a questão mais da faculdade é porque... eles têm bons argumentos. Se a igreja fosse um pouquinho mais entendida da palavra, ela não passava por isso. Aí, mas é uma coisa que eu aprendi depois. Você falou tudo. Aprendi por conta própria depois, que é a questão assim, eu tinha na minha cabeça só as regras, não tinha um princípio. Exatamente. Quando você... é o que eu falo pra todo mundo hoje. A igreja tem que pregar o princípio e não a regra. Exatamente. Porque quando você entende o princípio, você sabe por que você tá fazendo aquilo. Exatamente. Porque quando você entende regra, eles debatem todas as regras, mano. Debatem todas as regras. E aí você fica na dúvida. E eles debatem muito bem, velho. Muito bem. Lógico, por isso que eu fico na dúvida. Porque debate as regras. Exatamente. Quem vive pela lei, morre pela lei. Morre pela lei, exatamente. E aí você vai pegar e vai falar por que não pode, por que não pode. Cara, primeiro que você tem que entender... Uma das coisas que eu vi, assim, que mais me pegou, assim, na faculdade mesmo, foi quando eu falei assim, realmente, eles têm todos os argumentos, eles realmente estão certos. Só que eles só estão certos se não existir eternidade. Uhum. E se não existe princípio nenhum. Agora, se eles estiverem errados, e se houver um princípio e houver eternidade, tá todo mundo lascado. Verdade. E aí, nessa hora, vira só uma questão de aposta. O que você aposta? Que tem ou que não tem? Basicamente isso. Aí, o que acontece? Nesse lugar de aposta, você aposta o que você quiser. Porque você tem todos os argumentos contrários. Que é a fé, né? Todos os argumentos quem a favor. Quem tem fé, quem não tem fé. E aí, a Bíblia é bem clara. Se não for pela fé, você não conhece Deus. Se você não pegar... E tudo é pela fé. E a fé é exatamente isso, é a escolha que você faz, do entendimento aposta que você faz. você disse. É a aposta. Mas... Então, tipo assim, eu boto na sua frente, meu filho, a vida é a morte, escolha o que você quiser. Uhum. E aí, tipo assim, eu fico pensando o seguinte, sério mesmo, eu falo assim, nossa, imagina, tudo bem, a gente foi lá, a gente vai encontrar com Deus, e Deus vai falar, oi, tudo bem? Você não existe, não. Me prova que eu não existo. Esse negócio de princípio é muito legal, porque na minha igreja, que é uma igreja... A igreja que eu vivi a vida inteira é uma igreja tradicional. E sempre as pessoas ensinaram o que não fazer. E quando a pessoa desviava, a primeira coisa que ela ia fazer é tudo aquilo que foi proibido. Cara, sabe o que eu ia postar Entendeu? semana passada? Um tutorial de como ser desviado. Por quê? Sério? Sabe o que tá acontecendo na minha igreja? Que é uma coisa Sabe o que tá acontecendo na minha igreja? O pessoal vai desviar e aí não sabe desviar. Aí, tipo assim, o pessoal é velho de casa. Aí a menina vai lá desviar, sai com um cara que nunca viu na vida, fica com ele a noite inteira, faz sem camisinha e engravida. Mas todo crente, cara, que vai... A maioria dos crentes que vão, assim, desviar e vão... Primeira coisa, vão pro sexo. A primeira coisa que vocês vão é pro sexo. Vão pro sexo, eles vão engravidam, velho. E sempre engravida. A minha mãe se manteve virgem até conhecer meu pai. Conheceu meu pai, que era do mundo, e engravidou. Engravidou rapidão. Mas os líderes de jovem que eu tinha na adolescência, lá do adolescência, ficaram rebeldes, ficaram pirou da cabeça, foi lá, engravidou.
Engravida, gente, porque é burro, porque a pessoa que é do mundo, ela vai caindo aos pouquinhos, levanta. A pessoa que sai da igreja acha que é assim, vê na televisão como é que é. E aprendeu na televisão. Pera aí que eu vou pecar um pouquinho. Exatamente. E aí, tipo assim, bebe, aí você vê postando foto, enche na cara que vê tá bêbado como alcoólico. Aí quando vê a pessoa... tipo isso, dá com álcool. Primeiro vez que bebe, dá com alcoólico. Sabe a última coisa, cara, que veio? Uma menina que ela pegou e foi desviar, sabe que ela começou a conversar com um cara que era russo. Ela tava marcando com ele de encontrar no aeroporto. Nossa. Aí uma amiga dela viu uma reportagem falando de tráfico de mulheres. Nossa. Ela pegou e descobriu que, na verdade, o nome do cara era tipo assim... eram 3 nomes de gente. Tipo assim, Mateus, Lucas, Carlos. E, na verdade, não colocou no Google Maps e traduziu por russo, por exemplo. Meu filho, mas você não tem noção. O cara tava contando uma história e falou que trabalhava num lugar. A menina foi tão psicótica que ela pegou, foi lá nas hashtags do lugar onde que ele coisou e foi procurando coisa dele. Achou, era um perfil falso. Tipo assim, tinha o perfil verdadeiro desse cara. O cara tava usando o perfil desse cara. Nossa. E que, na verdade, esse cara, eram 3. Que eram não sei o que lá, não sei o que, eram 3 caras fazendo. Os sócios. Tipo sócios. E ele pegou e ela mandou pro menino, né? Que era o dono do perfil. Falso. Não sei o que, ela falou assim, cara, estão usando seu perfil. Ela falou assim, de 2 em 2 dias, pelo menos, aparece uma menina aqui falando que estão usando meu perfil falso. E eu não posso fazer nada. Fazer o quê? Olha, velho. Aí, tipo assim, a menina vai me desviar babaca, na igreja e vai o quê? Pro tráfico sexual. Imagina, nossa. Desaparece. Rapaz. Pra você ver que Deus foi bom que mesmo ela querendo estar errada, Deus teve misericórdia e falou assim, não faz. Mas isso é bíblico. O filho pródigo, quando sai, ele já... Ele não sabe pecar. Ele perde a herança inteira. Exatamente. Ele perde a herança inteira e vai termina com um porco lá, velho. Mas a misericórdia de Deus sempre dá com a gente, né? Exatamente. Isso é maravilhoso. Mas pros que tem chance de voltar, né? Porque imagina que se ela vai. Se você for eleito calvinista, tô brincando. Mas agora, olha pra você ver. Então, tipo assim, de onde que a gente começou? Não entrou nesse assunto aí por causa do Lucas aqui. Mas eu queria falar. A gente foi no negócio de princípios. É por causa do teatro, né? É por causa do teatro. Por causa do teatro. Assim. Mas é por causa do meio artístico difícil, secular. Mas a questão é porque, realmente, essa questão do meio artístico, ele tem um pensamento, ele não vai mudar o pensamento dele. É tipo assim, a gente pensa assim, ou você acata isso, ou você sai. E aí a pessoa fica nessa, ou eu acato, ou eu saio. Só que ela não tem que acatar nada. Mas eu falo o seguinte, cara, para as aulas de teatro que eu dava na igreja, eu sempre falei pros meninos assim, a culpa da arte estar corrompida não é do diabo, é nossa. Sim, completamente. Sim. A culpa é nossa, porque a arte foi dada por Deus, arte foi entregue ao homem por Deus. Você vai ver na Bíblia lá, Jubal lá, que é um dos primeiros músicos que teve na Bíblia, se não foi o primeiro, eu acho, Deus entregou a arte para ele da música, entendeu? Deus entregou para as pessoas. Então, assim, a criação, a arte foi do homem. Tanto que todas as artes, elas são voltadas para a religião. Né? Sim, todas as artes são voltadas para a religião. Que é o quê? É o vazio de adorar a Deus com algo criativo. Exatamente. Só que aí as pessoas usam para outras religiões, e deixa esse vazio. Ou para adorar a si próprio, né? Ou para adorar a si próprio. E deixa esse vazio que era para ser preenchido por nós, através de danças, através do teatro em si, através de vários outros tipos de arte que tem. Na verdade, é a representação de Deus em tudo mais que você for fazer. Na verdade, a arte em si, ela é feita para levar o homem de encontro a esse algo realmente que é sobrenatural. Isso. É o mais próximo do sobrenatural, é a arte que leva. Verdade. Agora, por quê? Porque a igreja, algumas igrejas, veem o teatro de maneira tão negativa. Às vezes nem dá oportunidade para a igreja ter um grupo, ou não apoia quando tem. Religiosidade. Mas aonde a gente chegou, quem foi que chegou nos pastores e falou, isso aí não é bom? Eu tive uma aula, você lembra da Leda Martins? Lembro. Eu tive uma aula com Leda. Eu tive uma aula com ela que ela tava falando ela tava explicando por que a igreja católica na Idade Média durante muito tempo foi contra o teatro. Depois começou a usar o teatro para catequização e tal, mas durante muito tempo foi contra. Por quê? Porque ela falou que a Bíblia coloca lá a questão de que não ter nenhuma representação sobre algo da divindade e tal, para adoração. A Bíblia coloca para adoração. Só que a igreja entendia que nenhuma representação de Deus poderia existir. E aí o teatro é representação. E aí colocava que essa representação estava errada. E eu acho que também
pelo poder do teatro de reflexão. E aí eles quiseram bloquear isso de alguma forma. Toda forma de controle faz com que você não queira passar uma visão diferente. Mas você sabe que eu acho que o mais interessante disso, de uma visão e etc., é que o teatro, o pessoal que fazia na época, eles tomavam conta, eles tinham poder. Passava aquilo que queria passar. Mas quem tem o poder no mundo... Mexe nas artes. É quem tem o poder. A Rede Globo é o quê? Os filmes são... A nossa cultura é ditada por quê? Pelos filmes americanos. Eu tava falando isso outro dia. A gente veste... As escolas nossas são os filmes americanos. Sim. São totalmente filmes americanos. Eu tava falando isso, essa questão do filme americano, etc. A nossa realidade de cultura... e relacionamento é completamente hollywoodiana. O meu amigo falou assim, nossa, Pierre, eu tomo conta da iluminação da igreja, e aí eu tava lá fazendo iluminação, ele sentou do meu lado, aquele fotógrafo, aí ele peguei e falei assim, cara, aí ele falou assim, nossa, cara, sabe o que eu queria hoje? Uma namorada pra eu poder pegar hoje, assistir um Netflix, nós dois sentados no colchão assistindo. A Netflix inventou isso. Aí eu peguei, ela que colocou isso na nossa cabeça. E aí eu falei assim, mas peraí, você sabe se a sua namorada vai querer fazer isso? Porque você idealizou... Porque a gente é tudo assim... eu quero aquela... Por que esses fotógrafos hoje são muito idealizados? Porque todo mundo quer aquela foto que você tá espontânea fazendo assim. Por quê? Porque viu no filme que tem isso. Onde que eu quero passar a minha lua de mel? Em Paris. Nunca foi em Paris. Alguém sabe? Nunca foi. A gente vive uma... Ninguém sabe que tem um fedor do Rio Sena lá. Exatamente, ninguém sabe. Tipo assim, é tudo idealizado. Eu quero que a minha vida seja de acordo. Aí a pessoa casa e vê que não tem absolutamente nada a ver com Hollywood. E aí os poucos momentos... Hollywood. Você viu, né? O inglês afiado. Os poucos momentos que são hollywoodianos são dignos de glória. E aqueles que não são hollywoodianos não valem a pena. E aí a gente tem uma sociedade completamente hollywoodianizada e que o Hollywood tem muito mais poder na vida dela do que a palavra, mesmo que ela esteja na igreja. Porque ela assiste muito mais série, assiste muito mais coisas. Por isso que eu falo, gente, a gente está vivendo uma doutrinação agora completamente rápida com Netflix. Netflix dita a sua vida mais que você imagina. Muito mais que você imagina. A pessoa nunca completa, né, cara? Ela sempre quer buscar alguma coisa, sempre ela vê algo que não tem. Igual rede social, mano. Você pega lá o Instagram da pessoa, tudo perfeito, tudo lindo. A pessoa tá não sei aonde, ela tira uma foto ali, e aí você quer ter aquilo, mano. Sendo que você tem que viver a sua própria vida, as suas próprias coisas. E as fotos são momentos de segundo que você quer trazer pra sua vida eterna. Não existe isso, cara. Exatamente. São segundos que você quer trazer pra sua vida inteira. Exatamente. Você pode tirar a mesma foto que a pessoa tirou, mas você não vai se satisfazer. Não vai. Não vai. E aí a gente para de entender o que é esse viver. Então a gente tem tanta referência do que é. Aí o povo entra em depressão porque ele se compara pra caramba. Eu te fiz uns stories agora, outro dia, falando exatamente sobre comparação. Falei, você quer matar alguém, começa a se comparar. Verdade. Você quer matar uma pessoa, ainda mais em rede social, gente. Você tem gente de todos os parâmetros possíveis. Se você pega e começa a comparar a sua vida com a da outra pessoa, você vai morrer. Tem um livro do George, esqueci que ele fala, são as 12 lições do o nome dele. Enfim, as 12 lições. E uma delas ele fala, não se compare a não ser com você mesmo de ontem. Se você começar a se comparar com outra pessoa, você vai se frustrar muito. Olha onde você estava, Você compara com a aparência dela, nem com o que ela é. Exatamente. Eu falei isso, eu falei assim, gente, vocês não ficam vendo meu quebra-pau com a minha esposa. Eu não fico postando aqui, né? A Branda não vai estar com um chinelo em mim, eu vou filmar. O chinelo, vira aí! Não vou. Então, tipo assim, você não... A rede social não é pra isso, só que também você tem que entender que é uma rede social. Então tem gente que... Gente, é igual gente que fica com raiva do povo na novela. Fica com raiva mesmo, vê na rua, quer bater. Tipo assim, se a pessoa não consegue dissociar um negócio que é novela, ela vai conseguir dissociar no Instagram. Verdade. Cara, eu trabalho com modelo, eu fazia um trabalho para uma loja de modelo, e eu sou filmmaker também. E de um amigo meu, e ele fala, Pierre, pelo amor de Deus... Você vai, quando chega no céu e Deus foi falar os seus dons,
$1 milhão lá. Você vai prestar a conta grande, Olha, viu? Sabe que... A sua conta. A minha é só uma. Cê... A minha é só uma. A sua é $1 milhão, assim. Você sabe que eu já parei pra pensar nisso. Vai prestar eu falei, conta. Deus, por que eu não trabalho com telemarketing? Alguma coisa super comum, super natural. Mas aí, eu peguei e tô lá fazendo. E aí, tipo assim, no final acabou, a dona crente falou assim: vamos fazer uma oração. E as meninas contando, falando que elas... Aí a gente parou, tava conversando, subiu lá em cima pra fazer oração, só que enquanto a menina não subia, eles ficaram conversando. O assunto das meninas era o tanto que elas se achavam feias. De todas. O tanto que elas dependiam... Modelos? Todas modelos. Modelos são assim, cara. Eu tô trabalhando com modelos agora. Maravilhosas. Todas assim, impecáveis. Complexadas. Sempre 100% complexadas. 100% complexadas, 100% dependente dos namorados. O que eles falavam que elas eram, era o que elas eram. Nossa. Então, tipo assim... Completamente. Então, assim, e o que elas vendem? A autoestima delas. É verdade. Olha como que a gente tá surreal. São as fotos mais lindas. São as fotos mais lindas. E pega e fala assim, gente, essa pessoa não tem defeitos. A vida dessa pessoa... Aí uma outra que tá começando, vê a foto dessa que tem autoestima baixa, fala assim, eu quero ser igual ela. Exatamente. Mas aí fica um ciclo eterno disso. Sempre isso. Nossa, mas é isso que é... Mas é essa influência maligna, eu falo maligna mesmo, que tem matado, cara, a juventude. E como que o crente entraria? Como que o teatro cristão entraria? Como que o audiovisual cristão entraria nessa mudança? Bom, as pessoas precisam de referência, primeiramente. Então, você sendo uma referência nesse meio já te dá uma abertura e já te dá espaço para alguém, por exemplo. Tem gente que já chegou para mim e falou assim, PR, meu sonho é ser igual a você. Uhum. Teve uma pessoa que eu fiz diferença pra pessoa chegar e falar que quer ser igual a mim de qualquer forma possível. Paulo fala isso. Paulo arrogantemente, positivamente, ele fala isso. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então a culpa de tudo isso, você acha que é falta de referência cristã, no caso. Aí, tipo assim, no caso, por exemplo, quando você vê Priscila Alcântara, por exemplo, fazendo sucesso, etc., ela dá esperança pra meninas falar, caramba, eu não preciso desviar. Eu não preciso... Mas saiba que muitas pessoas da igreja vão cair em cima do seu sucesso, né? Claro, mas aí que tá. Mas isso não só na igreja, coisa, no mundo também. Cara. Assim. No mundo. Você quer uma pessoa mais criticada que a Anitta e nunca botou o pé na igreja? Verdade. É verdade. Essa parada de... Essa aí, negócio de falar mal é só... É igual... Eu lembro uma vez que eu acabei de entrar na igreja e a pessoa falou assim, ó... Quem não dá fruto não leva pedrada. Aham. Quem não dá fruto não leva pedrada. Se você não fizer... Por exemplo, é um risco. Por exemplo, vou te contar a verdade. Na minha igreja, o pastor que era o Bud, ele veio dos Estados Unidos e veio para cá. Ele era completamente averso ao teatro. Completamente. Tanto que teve uma apresentação na igreja dele, acabou a apresentação, ele subiu e a pregação dele foi para falar por que não deve ter teatro na igreja. Nossa. Com os meninos sentados embaixo. Esse foi o fundador da igreja onde que eu sou. Que isso. Então, assim, e todo mundo sabe o poder que a arte tem. Mas, obviamente, o Bud, ele tinha uma visão e ele não ia abrir mão daquela visão que ele tinha. E graças a Deus pela vida dele, porque ele trouxe e eu tô aqui hoje graças a ele. Mas a visão que ele tinha em relação a isso, ele tinha porque ele achava que não era necessário. Só que a gente vê a consequência disso hoje. Tem muitas pessoas que falam, só a palavra é necessária, só a palavra é necessária. Pra que arte? Se a palavra é suficiente. Gente, o meu argumento disso é... Você viu Titanic há 10 anos atrás, você lembra do filme inteiro. A palavra de domingo, de 2 domingos atrás, você não lembra mais. Exatamente. O impacto o que é mais forte, a arte ou o negócio? Exatamente. O impacto do teatro na vida da pessoa é muito grande, cara. Aquilo que você vê, às vezes, você no seu subconsciente, você aprende aquilo e você nem sabe. Jesus sabe tanto disso que ele não pregava, ele contava história. Porque a história, mano... não vai te fazer o efeito naquela hora. Mas quando você estiver naquela situação, mano, você destrói. Entendeu? E o teatro basicamente é isso. Você faz a pessoa visualizar uma história. É o que Jesus fazia. Ele contava a história para a pessoa visualizar e se colocar nela. E agora você imagina só o oposto disso. Se a gente tivesse, por exemplo, ao invés da gente ficar brigando para não ter, imagina se a gente tivesse vários teatros toda semana mostrando a história de Cristo, vários teatros toda semana. E também, bom a gente falar isso em relação ao teatro gospel, porque é uma coisa que eu tenho um pouco de coisa, porque nem sempre o teatro gospel tem que contar a história de Jesus e nem sempre o teatro gospel tem que citar Jesus no final.
É uma das coisas que os meninos têm, assim, na cabeça, que eu custo a tirar da cabeça deles na questão de, por exemplo, aula de dramaturgia, eles se travam completamente, que eles não conseguem enfiar Jesus na história deles. Mas, cara, uma história que você conta, por exemplo, eu tô escrevendo uma história em quadrinhos agora que a gente vai lançar, que eu tenho eu criei uma plataforma de patrocínio. Mais um projeto, que Mais doido, um projeto. mano. Eu criei uma plataforma de patrocínio própria para poder gerenciar essas coisas, porque eu nunca passo em coisa pública, porque eu nunca tenho a ver com o que eles querem, etc. Então eu falei assim, então tá, se vocês não me querem, alguém vai me patrocinar. Legal. Então eu criei uma plataforma própria. E aí, nessa, a gente tem, eu tô com uma gráfica que já está disponível, já vai fazer mais de 1.000 exemplares e a gente vai conseguir mandar para tudo quanto é lugar. E aí, eu tô fazendo agora, a gente só vai precisar dos recursos para a gente poder conseguir pagar o ilustrador, porque é carérrimo. Mas eu já tô criando uma história que, por exemplo, é o bichinho da verdade. Ele é uma menininha que ela tem um bichinho e toda vez que ela mente, esse bichinho cresce. Quase como a história do Pinóquio. Na verdade, eu não tinha associado a história eu criei a história inteira. Aí eu fui contar pro um pastor amigo, ele falou assim, parece a história do Pinóquio, né? Eu falei, nossa, é tão ruim isso. Eu falei, é verdade, mas não tem a ver. Mas tem o mesmo princípio, mas não chega no mesmo fim. E aí, o que é a história? Ela pega e toda vez que ela conta uma mentira, esse bichinho cresce. E ela pega e passa por uma situação de abuso e ela fica calada. A mãe dela pergunta para as coisas para ela fala que não. E esse bichinho vai crescendo no quarto dela e vai crescendo até o ponto que começa a apertar ela e o coração dela. E a única forma que ela tem de poder se fazer com que o coração dela pare de ficar apertado é se ela contar para a mãe dela. Véi, que linda história, e ela... lúdico e exatamente. E ela pega e vai e conta e o bichinho volta pro tamanho normal. E é a história do bichinho da verdade. Então, não contei de Jesus, não fiz nada, mas olha o impacto que isso tem na vida de uma criança. Verdade. Então, assim... Tem muitas histórias que não contam a história de Jesus e nem de Deus, mas te traz uma reflexão bíblica gigantesca. Sim, completamente. Gigantesca, cara. Teve um filme até que eu até falei com os meninos, que o nome do filme é Demônio. Olha lá, ó o Lucas. Mas pra mim, o filme é cristão. Tô falando sério, porque se passa no elevador... Acho que chama de Demônio o filme. Se passa no elevador, aí tem apaga, o elevador para, aí fica 5 pessoas presas no elevador, aí de repente uma pessoa morre, apaga o elevador, aí sai outra pessoa morre, e vai assim até que sobra 2 pessoas. Aí ele fala assim, aí um cara fala assim, antes de eu morrer eu tenho que falar um negócio, Tô dando spoiler já. Mas aí ele começa a falar assim, há 3 anos atrás aconteceu isso na minha vida e eu atropelei uma mulher e eu fiquei sem saber o que fazer e fugi. E essa mulher morreu, depois eu vi e eu nunca prestei socorro e isso fica me consumindo. Antes de morrer eu tenho que falar isso. E aí a pessoa que tava matando, que era o demônio, fica nervosa e tipo assim, e não tem mais poder sobre ela. É bem... Mas a maneira que é construído o filme é muito legal e não fala de Deus em momento nenhum, mas fala sobre perdão e sobre arrependimento e não fala de Deus em nada. E eu falei, velho, pra mim esse filme... não é falar de Deus, gente? Isso é os princípios de Deus. Como que você não tá falando de Deus? Em tudo a verdade Deus. é Deus. A verdade é Deus, gente. Tudo que você coloca a verdade é Deus. O filme atual da Mulher Maravilha, o que saiu... Os meninos falaram que é completamente evangelístico. É totalmente evangelístico, cara. O filme é sobre a verdade, a verdade liberta, a verdade salva, a verdade, é só verdade, é só sobre a verdade. Sabe, por exemplo, O Rei do Show? Eu sou fã desse filme, assim, com todas as minhas coisas. 100% cristão pra mim o filme. 100%. Eu nunca vi um filme falar de fé igual esse filme. E ele associa muito a nós somos artistas que querem fazer arte na igreja. Exatamente. Pra mim é totalmente aquilo. Cara, é tipo assim, então assim, obviamente a gente tem que falar de Cristo, obviamente, mas eu tô falando que... E o próprio... A partir do momento que você... Porque assim, imagina o seguinte, você tem 100% de peças. Se você pegar e for colocando a verdade nelas, tudo vai para Cristo, gente. Se você falar uma verdade, vai para Cristo. Independente do que for. Se você falar uma verdade política, ela vai levar para Cristo. Se as pessoas se apegassem ao que é de verdade, as coisas seriam esclarecidas. O problema é que tem muita mentira. Cara, por exemplo, esse negócio que aconteceu em Manaus, cara... Pelo amor de Deus, o cara roubou não sei quantos bilhões, não tem respirador. Aí um fala, porque não enviou dinheiro. Como que não enviou dinheiro? Como que... E tipo assim, aí você vai procurando achar culpado. Cara, onde está a verdade? Se isso for verdadeiro... Aí o pessoal, aí vem aquele negócio, né? Mas a verdade é relativa. Não, a verdade é relativa quando ela não é específica. Porque é igual aquele negócio. Se você vê, isso aqui é um 6 ou um 9, depende de como você vai olhar. Me especifica. O 6, isso aqui é um 6 ou um 9 virado de cabeça para cima. É um 6. Aí especificou. É porque você não especifica, por isso que ela não é verdade.
Tudo que é muito amplo não é verdade mesmo, não. Aí você pode ter milhões de agora. Se você especificar, aí vai ter uma verdade. Sim, o fato que esse negócio de mostrar Deus, sem mostrar Deus, digamos assim... Nárnia, isso que eu ia falar. É tipo Nárnia, né? Eu apresentei a peça que mais impactou a minha igreja, que eu apresentei, foi uma peça exatamente que a gente não citou Deus em momento algum. Tipo assim, a peça consistia em... um cara, ele recebe o diagnóstico que morreu e ele tem que contar para a família dele que ele morreu. E aí eu fiz até o papel do médico que dava a notícia para ele e tal. E no final da peça, basicamente, ele recebe a oportunidade de tomar o remédio que pode fazer com que ele venha viver ainda. Entendeu? A gente não cita Deus, não cita nada disso. Mas ele decide tomar o remédio e aí ele tem vida. Entendeu? Basicamente é isso. Então foi uma peça que impactou muitas pessoas. Muitas pessoas falam assim, não, eu vou tomar esse remédio. Muitas pessoas decidiram tomar esse remédio. Então, cara, teatro, mano, ele é uma ferramenta muito poderosa. E a todo momento na sua vida, cara, que você... Todas as escolhas que você faz, tudo é arte. Tudo aquilo que você vive é arte. Assim como Deus ele está em tudo, a arte também ela está em tudo. Quando a pessoa fala alguma coisa para você, você é sarcástico, mano, isso é arte, velho. Tudo tá na arte. E não desvalorizem o teatro. Você que é ator cristão que está assistindo a gente, está desistindo já porque acha que esse negócio de atuação, seu pastor disse que é coisa do demônio. Você vai pro inferno se mexer com isso. Cara, não é assim. Você pode usar a sua habilidade, o seu dom para engrandecer a Cristo num filme, numa série, num teatro, seja indo num asilo, mano, e contando umas histórias pros velhinhos lá. Sim. Sabe? É isso, mano. A gente tem que ser inteligente, igual você falou, Fê. Lá fora tá cheio de mentira. Sim. Mas as mentiras, elas não são escancaradas. Não. Bem aqui, ó. Elas vêm maquiadas. Bem maquiadas. Elas vêm assim... Você vê a vida inteira filmes sobre sexo. Que Sim. adolescentes fazem sexo. Você não vê isso errado. Você não vê, não, isso é errado. Não, mas aquilo vai te... Cara, uma hora você vê assim, não, eu sei fazer sexo. Eu vi a vida inteira como é que é. Eu vi a vida inteira isso acontecer. Eu vi a vida inteira tudo isso. E as coisas acontecem. A roupa, eu vi inteiro que a roupa dos jovens hoje é essa. E vai ser influenciado a votar, ser influenciado a vestir, ser influenciado a gostar, ser influenciado a gostar do outro sexo, que não é o seu. Na verdade, o outro, né? Que você deveria gostar, na verdade, né? É isso que eu queria falar. Mas ser influenciado a várias coisas, é colocado coisas na sua frente o tempo inteiro pra ir contra a sua identidade. Entendeu? A gente tem que ser inteligente para mostrar a verdadeira identidade que é Cristo. Eu costumo dizer que é igual a pornografia. A maioria dos casamentos hoje terminam porque a pessoa é viciada em pornografia e ela quer viver aquela vida do pornô no casamento. E ela nunca vai ter, porque o pornô é falso. Uhum. E aí é um monte de gente querendo viver aquela vida e nunca vai ter. E aí a gente tem o quê? Milhões de gabinetes, porque... E aí você... É igual... Eu sigo um carinha que ele falou assim, gente, eu tenho muito complexo com o tamanho do meu órgão genital. Ele falou assim, meu filho, se você fosse um camponês, você ia nem saber como é que era o órgão genital do outro, você nem ia saber como é que é isso, você não ia ter complexo nenhum. A questão é que a questão é que você tem tanta pornografia na sua cabeça que você acha que vai ser assim. É uma loucura isso, né? Cara, antigamente as pessoas viam no máximo na vida dela umas 100 pessoas no máximo. Sim. Hoje a gente vê milhões e milhões o tempo inteiro, né, velho? Exatamente. E aí o que acontece? Aí a pessoa pega e tem essa referência na vida. E aí o que acontece? Ela pega e vai querer reproduzir isso no casamento, vai querer reproduzir isso. Cara, você tem noção que um dos problemas maiores em relacionamento de término de casamento é porque o cara não quer fazer sexo. Não. Sendo que os adolescentes tá tudo assim, é o que eu quero fazer, mas não é porque ele quer fazer, é porque ele viu tanta pornografia que ele tá doidão pra poder suprir essa necessidade dele, quer fazer esse desejo e não vai ter no casamento, ele vai frustrar e ele vai pegar e vai achar que tá numa cilada e aí o que ele vai fazer? Ele vai pra procurar o povo na zona, vai procurar o povo em outro lugar e aí destrói o casamento. Mas aí existe o problema também que o cinema colocou, é que, por exemplo... Você fala de um cara que tá se guardando hoje no casamento. No Hollywood, o cara é sempre um cara
sei lá. É o trouxa aí. O vídeo de 40 anos. É um cara totalmente bobaço, tal. Parece que não é nem escolha do cara. Não existe... Não aborda essa como escolha. Aborda como um cara que não consegue. O cara é bobo, o cara tal... Exatamente. Tal, não sei igual... Eles ridicularizam o certo e mostram o errado como se fosse normal. Sim, exatamente. É igual os vilões da DC. Os vilões da DC são, resumidamente, nerds, caras inteligentíssimos, que são tratados mal pela sociedade. Lex Luthor. Eles vão e revoltam e ficam do mal. Isso são os vilões, entendeu? Todos. Entendeu? Todos são, na então, verdade, assim, você não pode ser nerd nem inteligente. Aí você foi, tipo assim, um posto inteligente, entendeu? E o impacto disso na vida dos adolescentes dos Estados Unidos é enorme, tanto que a gente tem um monte de assassinatos de gente que os nerds pegam e ficam doidão porque eles não conseguem. Viram psicopatas. E, gente, a gente não tem... É por isso que eu falo, a gente não tem noção da potência que um filme tem. Uhum. A gente não tem noção da potência que é. Sabe de uma coisa? A minha vida é moldada. Tipo assim, todas as minhas referências de vida são filmes. Cara, eu teve uma vez que a gente apresentou... Eu sempre me questionei isso, né? Falava, Deus, pra que eu tenho que fazer teatro? E etc. Foi uma coisa que eu nunca consegui parar. Foi um negócio que era mais forte que eu. Uhum. E eu falava, qual que é o sentido disso? Tentei largar várias vezes. Teve uma vez que eu falei que não ia fazer teatro, nunca mais que eu ia virar missionário. Enfim. E aí, teve uma vez que a gente apresentou um espetáculo num dia. No outro dia eu recebi uma notícia que um amigo meu... Um amigo não, né? Um conhecido meu na minha rua tinha se matado. Nossa. E naquele dia eu peguei e falei, se ele tivesse assistido o espetáculo ontem, ele não tinha se matado. Se ele tivesse assistido a peça que eu fiz ontem, ele não tinha se matado. E eu falei, tá aí. Às vezes você não vai trazer a solução do mundo pra pessoa, mas você vai dar mais sentido pra vida dela. Esperança, cara. Esperança, cara, é o que você não vende. A esperança é Deus, mano. Exatamente. A esperança te leva à fé e a fé te leva ao amor, velho. Exatamente. Isso é lindo, velho. Exatamente. Então, é pra isso que a gente faz. A gente fica zoando, por exemplo, mas quantas pessoas foram salvas com essa peça do Lifehouse? Verdade. Eu não sei se todo mundo que já assistiu como é que é o Lifehouse, é uma peça bem simples em que... Até hoje toca meu coração. Quando eu vejo o original lá, eu o choro. vídeo, eu choro até hoje, Na hora que Jesus eu já vi mais de 1000 vezes. Dá um negócio aquilo me dá um negócio... Assim, na verdade, é mais uma dança, né? Do que um teatro em si. Sim, e aí o que acontece? Quando eu fiz o meu remake do Lifehouse, o meu tinha 10 minutos. O original tem 5, o meu tinha 10, porque eu tinha os demônios, eles entravam, estouravam um balão, faziam um negócio que eu não queria fazer o normal. Eu falei, eu quero fazer um negócio mais diferente. E a gente apresentava na rua, e era uma loucura. Na rua é sempre bom, na né? Rua Nossa, Deus do céu. Era uma loucura. Tinha gente trabalhando, os pedreiros estavam tudo trabalhando, eles paravam de trabalhar, quando os pedreiros estavam todos chorando lá em cima. E tipo assim, obviamente isso tem um impacto gigante na vida das pessoas, e esse é a peça, como se diz, gospel, né? No sentido de trazer uma mensagem sobre Jesus e etc. É lindo, é maravilhoso, simples, é plausível, né? É simples, muda a vida das pessoas e tudo bem, mas uma coisa não tira o coisa da outra, cara. Por exemplo, eu falo igual... Existe médico gospel? Existe o quê? Médico gospel? Não. Não, né? Mas ele deixa de salvar a vida das pessoas, ele deixa de cumprir aquilo que ele tem que fazer da vida dele, existe. Porque as pessoas acham que tudo que é gospel tem que cair na questão dessa coisa da salvação e etc. Só que a salvação é Cristo e a Cristo é a verdade. Então, se você mostrar a verdade naquilo, tá certo. Um filme recente que é... Eu acho que ele... Não sei o nome dele em português, mas é... Nem inglês eu tô sabendo agora. Mas é Groenlândia. É o fim do mundo. Sobre o fim do mundo, meteoro caindo na Terra e tal. E ele não fala nenhum momento de Deus. Ele não fala nenhum momento... Mas ele na verdade, ele cita um versículo sobre as quedas das estrelas em Apocalipse, né? Só que esse filme é um filme que, quando eu terminei de ver, eu falei assim, Deus... Quem fez esse filme é cristão. Sabe por que esse filme é cristão? Porque o filme é um casal, né? Até a brasileira, aquela que faz o Deadpool, a Morena Bock, sei lá, assim. Inclusive é ela que faz o filme. É um casal que o marido traiu a mulher, só que eles estão ali naquela parte do divorcio ou não. Só que o filme inteiro... esse arrependimento, sabe? Dos dois, o arrependimento de reconstrução de família. Eu falei assim, Deus, quanto tempo que eu não vejo um filme lutando pela família? Difícil, né? Deus, quanto tempo eu não vejo um filme defendendo os princípios familiares, e o filme defende o tempo inteiro a luta pela família, o amor, né? o perdão.
E ela perdoa ele, né? E é tão impactante o momento do perdão, sabe? Porque não é aquela coisa jogada, coisa muito bem trabalhada. E eu falei assim, Deus, quanto tempo eu não vejo um filme que defende os princípios do perdão, do amor, do cuidado. Por mais que seja um ambiente muito caótico, que é o apocalipse que está acontecendo, mas ele em nenhum momento fala de Deus, em nenhum momento fala nada assim, só mostra assim... Aí eu senti tanta paz, eu falei assim, Deus... É isso que é ser inteligente, é isso que o Senhor busca, sabe? Não preciso colocar o seu filho Jesus numa cruz, não preciso colocar isso todo mundo. Eu preciso mostrar a verdade, o perdão, sabe? A luta por isso. É isso que é o teatro e a arte que tem que ser pregado. Morena Bacarin, que ela chama. Eu tenho esses dois polos. Eu acho que nem tudo precisa ser coisado, mas eu também não acho que a gente tem que esconder. Tem gente que também que eu começo a perceber que a gente vai... Não, a gente tem que falar de Cristo de uma forma que não pode parecer que é Cristo. Ficar subjetivo demais, perde também, né? Aí começa a ficar muito subjetivo. Aí perde também. Aí eu acho que, tipo assim, é esse equilíbrio, sabe? Porque, tipo assim, eu não acho que as pessoas têm que ficar... Todos os espetáculos, a pessoa tem que aceitar Jesus no final, mas eu também não acho que a pessoa tem que ficar escondendo as coisas, por exemplo. Você acredita que o óbvio, pra mim, é mais pra igreja e o subjetivo é mais pra fora? Eu acho que a igreja, às vezes, igual o Jardim do Inimigo, da DC... Pra mim, que teatro é totalmente pra igreja, sabe? Não, ele é completamente pra igreja. Completamente pra igreja. E eu acho que a igreja precisa demais de ouvir umas verdades daquela lá, porque a igreja, às vezes, se acomoda demais. Sim. E aí, quando vem o diabo falar pra pessoa o que ela tá vivendo... Muito bom essa peça. Entendeu? É e funciona até hoje. Funciona. Entendeu? Então, tipo assim, é esse equilíbrio. Porque, por exemplo, quando eu vou dar aula de roteiro e etc., eu preciso mostrar pros meninos que existe esse outro lado. Porque eles sempre ficavam muito travados pra fazer coisa gospel e tinha que ter... Eles falavam, Pierre, não tô conseguindo encaixar Jesus aqui. Eu falei assim, gente, mas Jesus não precisa aparecer em todas as suas coisas, não. A vida é muito ampla. Você pegar e falar da criação de Deus. Porque se a Bíblia fala que a criação de Deus revela que ele existe, você criar coisas de Deus vai revelar que ele existe. Nem Deus precisa, né? Nem Deus precisa disso, né, então, cara? Então é esse paralelo. Nem ficar sem falar, porque também eu acho que, por exemplo, não, essa música aqui, ela fala de Deus de uma forma... Tá, ok, eu entendi o que você tá falando e etc. Mas existe um momento que você vai pregar o evangelho. O evangelho, assim, puro e cru. Porque às vezes eu vejo também alguns cantores que eles falam, não, aí fala do não sei o quê, da casinha, não sei o que lá, não, mas isso aqui eu tô falando da eternidade. Aí, ok, aí você pega e vai falar só pro mundo aceitar, você não pode falar de Cristo, ok. Agora, se você faz os dois... Não, uma hora eu prego o evangelho, uma hora eu prego o evangelho de outra forma, uma hora eu prego falando de Jesus, outra hora eu prego falando de outra forma, tudo bem. É o que Jesus fazia. Exato. Jesus mais contava direto, as parábolas, exatamente. mas ele falava da lei, as parábolas, lei. Exatamente. Tentava porrete nos escribas. Isso. Às vezes fazia tão subjetivo que eram as parábolas e não explicava pro povo. Exatamente. Fazia subjetivo e não explicava. Falava, vou explicar só pra vocês, são meus discípulos aqui. Exatamente. O resto... E deixava. Mas é isso e às vezes jogava na cara dos... Então, assim, é exatamente esse equilíbrio dessas coisas que é isso. Porque às vezes a pessoa acha que vai fazer... por exemplo, vai pra minha escola. A gente só vai fazer a história de Maria Madalena. A gente só vai fazer... Cara, não. Você vai aprender a ser artista lá dentro e você vai usar a sua arte como você quiser. Como você quiser fazer depois. É tão doido você tá falando que o Filemon que tava aqui antes de você hoje, né? No podcast anterior. Ele falou a mesma coisa. Equilíbrio, cara. Equilíbrio é o que Jesus sempre trouxe, velho. Puxando pra esse lado, pode continuar? Pode falar. Eu só te falar pra você, porque tem muita pessoa que tá assistindo a gente que às vezes tem esse sonho de que eu quero ser ator, mas não consigo, eu sou cristão e tal. O que você falaria pra essa pessoa? Claro, também já aproveito, pode falar da sua escola, que ela é um grande exemplo pra todos nós. Cara, é muito bom ter uma referência como essa. Mas o que você falaria para essa pessoa? Desiste? Vai Desiste, em frente? vai dar certo, não. Deixa para lá? Entendeu? Qual conselho você daria? Antes de você falar, Pierre, eu vou te falar uma coisa. Eu sou eternamente grato por pessoas como você que tenha lutado pelos artistas que querem levar a palavra de Deus. Isso aí mesmo. Eu tô quase chorando, velho, porque, tipo assim, eu sofri demais pra aprender teatro. Sofri demais. Agradeço muito a Nissi, cara, por eles lutarem. Porque, tipo assim, quando eu vi o que eles faziam, eu falei, meu Deus, eu não sabia disso. Então, assim, hoje eu tenho que ir pertinho de mim, a escola do Pierre, e isso, assim, a fábrica de artes, vários lugares, assim, lutando por isso, sabe?
pessoas assim, lutam, são tão pequenininhos, sabe? São formiguinhas tão pequenininhas no meio de um bolo. Mas, cara, eu sou agradecido a Deus por ter chegado em mim. E eu acho que tem muitas pessoas que vão chegar e eu queria muito que você contasse sobre sua escola e tudo mais. Eu acho que é exatamente isso. Eu sinto que a minha escola é, tipo assim, um grão de areia no meio do universo, assim. Mas, pra mim, ela tem uma importância tão grande. Ela abre uma porta tão gigante. Eu sei o que eu passei para fazer isso, porque era uma coisa que eu criei desde o começo. Eu entrei na faculdade com esse objetivo de... Eu não sabia nem que era para ser uma escola, não tinha nem essa pretensão. E eu estava falando isso ontem com um aluno. Que eu peguei e falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu não sei se você sabe, mas eu já fui chamado para trabalhar fora, eu já fui chamado para fazer coisa fora. E eu abri mão de tudo isso porque eu queria treinar vocês. Porque eu sabia que eu precisava treinar a gente... Porque não adiantava, por exemplo, eu ia ser um sucesso, eu ia ser mais um. Vai e faça discípulos, é isso. E tipo assim, eu precisava de ter discípulos na minha escola, pessoas que realmente amassem. Então, para mim, essa escola ser profissionalizante agora, para mim, é um ganho, uma coisa, para mim, imensurável. Mas imensurável, assim, tanto que tem aluno que já chegou para mim, que, por exemplo, que fez matrícula ontem, inclusive, que falou, eu estava me matriculando em outra escola, que eu nem queria fazer lá, mas é porque eu não tinha opção. Nossa, sim. E eu falei, agora vocês têm opção. E, tipo assim, então, pra mim, eu vejo que, tipo assim, nem por mim, nem como eu falo pra vocês, já tentei desistir disso várias vezes. Mas eu sinto que existe algo mais forte que eu preciso cumprir e que meu chamado é esse. Talvez minha escola, nem por minha causa, seja tão grande, mas as pessoas que eu tô cultivando, por isso que eu falo que é igual uma estufa. O Pela Arte, que é a nossa plataforma, ela é uma estufa. Por quê? Porque tá tão morto do lado de fora que se você não criar um ambiente muito cercadinho, muito bonitinho para fazer as coisas florescerem lá dentro, vai morrer de novo. E eu falei, não, eu dediquei minha vida inteira para fazer isso. E assim, eu acredito que a minha escola daqui a pouco... Meu objetivo é fazer filme daqui a pouco, meu objetivo é fazer nosso próprio seriado, meu objetivo é fazer essas coisas, mas eu sei que tudo começa de baixo, não tem como. E só que a gente está começando de baixo já muito alto. Porque com 4 anos de escola, ela virar profissionalizante e eu carregando tudo sozinho nas costas. Quantas vezes, gente, as pessoas falam, mas você faz isso por dinheiro. Gente, eu praticamente paguei todos os espetáculos anteriores e matrícula de aluno porque não pagava a gasolina do meu carro para ir e eu ainda levava eles em casa. Líder de teatro na igreja, quem acha que ganha dinheiro, eles cobraram pra fazer a peça. Meu querido, para cobrar pra fazer a peça ali, ele tá pagando 10% do prejuízo dele. Exatamente. Nossa, várias vezes a gente, por exemplo... Todas as vezes, na verdade, eu dividia no cartão de crédito tudo para poder conseguir pagar e fazer o negócio acontecer. Para hoje a gente tá colhendo isso. Não fala isso com, nossa, o Pierre pagou. Não tô falando no sentido de mim. Não, mas tá mostrando sua história. Porque quem te vê acha assim, ele não sabe o que você viveu, mano, para chegar. E aí, tipo as pessoas assim, só vê o resultado final, né? Exatamente. E aí, tipo assim, eu pego e consigo agora uma escola ser profissionalizante, gente, isso é uma coisa. E o que eu tenho para falar... Isso é bênção pro reino de Deus. Exatamente. E tipo assim, eu quero nem que seja, por exemplo, eu sou muito grato ao Giovanni Si, porque eles abriram uma possibilidade. Eles abriram um caminho, eles desbravaram um caminho. Né? Nem que seja, ok, tem umas coisas que eu acho que não é tão legal e etc, mas não é por causa deles, etc. Mas, cara, a importância deles, eles têm todo o direito sobre o que eu tô criando agora. Porque eles foram os que abriram o caminho para que eu pudesse andar atrás. E nem só artisticamente, mas espiritualmente falando, os caras lutaram, sim. Totalmente. Demais por então, isso. Tipo assim, a vida do Kaique, meu Deus do céu, meu sonho é encontrar com ele e falar oi. Nunca encontrou com ele? Nunca vi ele, nem de coisa. Pessoa maravilhosa, já digo aqui de passagem. Eu já encontrei com ele umas 3, 4 vezes. Cara... Eu já pedi, inclusive, pra ele orar por mim, né? Eu falei, me abençoa, cara. Pedir a benção, porque a gente, quando o profeta tá lá, a gente tem que pedir a benção, né? Pedir, ele é uma pessoa amável, tipo assim, ele é o que mostra, assim, entendeu? Não é estrelinho. Exatamente. Pelo contrário, ele corre de tudo, todo mundo. Ele fica, meu Deus do céu, o que eu faço aqui? E realmente ele também mudou minha vida. Eu acreditei na arte por causa do que Deus fez na vida dele, no que fez em tudo. Quando eu terminei de ver Jardim do Amigo a primeira vez, eu caí de joelho na minha sala, velho. Caí de joelho e falei assim, Deus, me perdoa por todo o preconceito, por tudo não sei o quê. Porque a história dele aqui já é pública já. Ele era homossexual. Sim.
E Deus o libertou, Deus transformou a vida dele de um jeito tão maravilhoso, tão maravilhoso. E eu era tão preconceituoso. E eu falei assim, Deus, o Senhor transformou uma pessoa dessa, eu sou um bosta. Eu não fiz nada pro Senhor. Esse cara tem missão na Angola, missão em tudo. E eu sou nada de Deus. Jesus, eu não fiz nada, eu sou filho de pastor fracassado. Sério, eu vivi na igreja a vida inteira, eu tive tudo na minha mão. Esse cara não teve nada, esse cara... E olha o impacto do mundo que ele tá fazendo, eu não sei nada. Então mudou minha vida, sim. E, igual você falou, tem coisas que lá não é legal. Mas os caras tá com um teatro na Brigadeiro, né, velho? Hoje. Cara, é isso que eu falo. É muito fácil a gente tacar pedra nos outros. Eu falo assim, chega lá. No dia que você chegar lá, e você dá palpite. É igual, tipo assim, não, mas, por exemplo, mas os meninos estão fazendo isso, eu não. Por exemplo, se alguém fala de vocês, os meninos lá fazem aquele trabalho deles, lá não gostam, não sei o que lá. Vai lá fazer. Cadê o seu trabalho? O que você tá mostrando? Cadê o seu trabalho? Se alguém falar do meu humor aí, ó. Não, mas é sério. Mas, o que mais vai ter? Mas, cara, cadê você fazendo diferente? Gente, pra tacar pedra, todo mundo tá aí. Por exemplo, igual eu vejo algum pregador famoso começa a fazer fama, aí todo mundo começa a lenhar. Se o cara fala, cara, vai lá fazer o que... Cara, eu acho que é uma coisa tão absurda você falar mal do trabalho de qualquer coisa que alguém tá fazendo alguma coisa. Ok, ele não é 100%. E pra quem tá lá em cima, é tão angustiante, é tão Às vezes a gente vai pra casa, né? Tipo assim, às vezes eu terminava uns negócios, as pessoas... Via tanta gente falar assim, parabéns. Isso pra mim, eu chegava em casa, eu sofri tanto, doía tanto. Eu falei, Deus, o que é isso? Deus não sabe o tanto que é difícil, cara. Nossa, demais. Não sabe tanto que é difícil. E aí, tipo assim, por isso que eu falo, gente, por mais que assim, você não gostou, etc., não fala mal. A menos que você esteja fazendo muito bem e vai ajudar o outro. Você vai ajudar ele a melhorar? Porque você falar mal não adianta. Então, assim, Bom, voltando aqui, o que eu indico você a fazer? Cara, primeiro vai buscar de Deus, porque Deus mostra caminhos e caminhos e caminhos. Eu entrei, ok, aí fala, Pierre, eu desviei quando eu entrei em outra coisa. Você desvia se você quiser, porque você é um cristão frouxo. É por isso que você desvia, porque você não conhece a palavra, você se deu de comer a boca e você queria conhecer o mundo, por isso que você desviou. Não vem com porque eles me dão, não, porque você quis. Agora, se você quer realmente ver os planos de Deus, vem para uma escola, vem missionariamente, tem gente que vem lá. Tinha gente de Campina Grande me ligando, tem como ir para aí? Eu falei, venha. Venha, mas tem lugar pra dormir lá, hospedagem? Não, mas gente, eu tô até pensando nisso já. Assim, hotelzinho. Mas... Abençoe essa aí, viu? Amém. E aí, tipo assim, então... Procure. Tem a minha escola, que é a Escola Pi, que você pode vir e etc. Tem site? Tem site, www.escolapi.com.br. Aí, gente, o Instagram, tudo aí na descrição aí, tá? @escolapi. E pode entrar no meu também, Pierre Pereira Rodrigues. Mas... não desiste, cara, daquilo que o Senhor colocou no seu coração. E eu acho que uma coisa muito legal que a Fernanda Montenegro fala. Maravilhosa. Nossa. Que ela fala assim, perguntaram pra ela... Vou parafrasear aqui, porque eu não lembro muito bem como é que foi, não. Mas falaram pro pessoal assim... o que você acha que o pessoal que quer fazer teatro deve fazer? Ela falou assim, desiste. Ela só te arrepia. Ela fala assim, desiste. Secamente, desiste. Desiste, pode desistir. Aí ela termina falando... Porque por mais que você fale pra alguém que quer fazer teatro mesmo, pra ele desistir, ele nunca vai desistir. Então desista. Se você foi capaz de desistir, não era pra você. É a mesma palavra pro cristão. Exatamente. É a mesma palavra pro cristão. Arrepia. Desista. Então, assim, quer fazer mesmo as coisas, tá difícil, sua congregação não aceita, ora a Deus e realmente peça direção pra Deus. Hoje eu sou empresário, porque um dia eu orei, eu tava orando, no outro dia gente, foi uma coisa muito estranha. Eu acordei e falei, eu preciso ir no Sebrae hoje. Preciso ir no Sebrae. Eu nem sabia o que fazer no Sebrae. Eu tinha aberto meu MEI lá. Falei, eu preciso ir no Sebrae, tem alguma coisa no Sebrae pra mim hoje. E eu peguei, fui lá no Sebrae, e aí eu falei, eu preciso de arranjar um negócio. Eu falei assim, não, eu quero ver como é que tá meu MEI, regularizar tudo certinho, não sei o que lá. E eu lá, quando vi a mulher, falou assim, do nada olhou pra mim e falou assim, nossa, você tem cara de fazer um curso nosso. Eu falei assim, que curso que é esse? O que é isso aí? Eu sabia que tinha alguma coisa. Eu falei, eu vim aqui pra alguma coisa que eu não sabia o que era. Se ela tá falando esse trem que eu nunca vi, que ela falou que eu tenho cara, então eu acho que é isso mesmo. Ela falou assim, não, é o Empretec. Aí eu falei, não, eu quero fazer. Ela falou assim, mas não é pra qualquer um, não. Tem que fazer uma entrevista. Eu falei assim, eu gosto disso, que não é pra qualquer um. Eu quero fazer entrevista. Aí, enfim, aí eu fui lá fazer entrevista, não sei o que lá. Aí a mulher falou assim, olha, não, esse curso não é pra você. Eu falei, fiquei chateado. Eu falei assim, mas tem um outro. Eu falei, qual que é o outro? Ela falou, bootcamp. Ela falou assim, faz o bootcamp e aí eu acho que você vai estar mais preparado para a questão empresarial e etc. Eu falei assim, tá bom. Fiquei meio chateado, que eu falei assim, nossa, que paia, porque
O outro não é pra mim. O outro não é pra mim, fiquei mó chateado e tal. Eu fiz o bootcamp. A minha vida mudou. Eu falo 3 coisas que mudou minha vida. Jesus, fazer o REMA, que eu sou ministro formado pelo REMA Brasil, eu sou formado na Escola de Ministros. E o bootcamp. Tem que falar o que você não é, na verdade. Onde está? É difícil, Você sabe que Tá quantos anos? Você Tá sabe quantos que anos? eu tenho 20... Fiz 30. Fez 30? 30. Nossa, semana parabéns. passada. Eu quero chegar Parabéns, a 30 anos assim. Pierre. Não tem como eu chegar tentando assim. É muita coisa em 5 Mas Tem anos. sim, mas eu falta fiquei 5 anos, mas né? aqui eu É fiquei pouco tempo isso eu fiquei tudo. chateado que eu não fui Forbes Under 30. Fiquei chateado. Depois eu falei, tomara que tenha um Forbes Under 40. Aí eu peguei e fui fazer esse curso e mudou a minha vida, mudou minha perspectiva de olhar empreendedorismo, de entender como as coisas funcionam no mercado e etc. Tanto que, na minha escola, obrigatoriamente, todos os alunos viram empresários. Por quê? Porque eles têm que saber gerar dinheiro, eles têm que saber gerir o negócio deles, que não, na verdade, porque a gente tem essa demonização de ganhar dinheiro, né? Mas quem gere bem, quem faz as coisas bem, prospera naquilo que o Senhor mandou eles fazerem. Por quê? O que é gerir bem? É o que é empreender? É você resolver problema de pessoas. Nada mais do que isso. O Filemão falou a mesma o Filemão coisa. falou a mesma coisa. E aí, o que acontece? Hoje tá a conexão de Deus aqui. Com Tá certeza. acesa. Tá uma atmosfera. E aí, o que acontece? Então, todos os meninos vão ter aula de empreendedorismo, entender marketing, entender as coisas. Por quê? Porque eu quero que eles... Porque o que acontece muito em qualquer faculdade é a pessoa sair e morrer. E eu não quero que meus alunos morram. Eu não quero que eles morram, eu quero que eles saiam dali com direção. E eu ainda estou fazendo uns trabalhos paralelos que eu vou ver se eu consigo fazer para eles, que eles já saiam de lá com um espetáculo pronto e eu já vou ver se eu consigo pelo menos 2 aluguéis de teatro para eles poderem gerir para eles o que eles vão fazer. Então, assim, é muito importante que eles saiam de lá, não somente como artistas, mas artistas que sabem empreender. Legal. Que saibam gerir a sua arte, saibam o que é fazer uma coisa, como que vai atingir as pessoas, o que precisa fazer. Porque, gente, eu fiz o bootcamp e eu fiquei com vergonha. Sabe por quê? Eu devia ter tido esse curso do bootcamp, foram 3 dias, 8 horas de aula. 3 dias, 8 horas. Mudou a minha vida, isso devia ser ensinado no ensino médio, isso devia ser ensinado no ensino fundamental. Cara, a gente não tem... As pessoas no Brasil, elas ficam endividadas porque elas não sabem mexer com dinheiro. Elas não sabem fazer conta de 1 mais 1, quanto que tá ganhando, quanto que vai fazer. A gente tem uma gerência péssima nesse sentido. E os artistas saem completamente dependentes do governo para criar suas coisas, porque... É tudo muito caro, mas a gente não consegue empreender em arte nem nada. Na verdade, a pessoa sai da engenharia e vai trabalhar no Uber, porque ele não sabe empreender. E é um pecado você falar de empreendimento, por exemplo. Você vai falar do teatro, porque você é capitalista. Não é capitalista, as coisas funcionam assim, a física. Não é assim, porque você precisa... Por que uma pessoa ficou milionária? Porque ela solucionou o problema de muita gente. Se você não soluciona o problema de pessoas, não adianta o que você está fazendo. Verdade. Então, assim, você precisa solucionar o problema de pessoas. Qual que é o problema das pessoas? As pessoas estão... por exemplo, o Uber. Por que o Uber ficou rico? E viu a necessidade Porque ele viu a necessidade das pessoas. A exploração de outra rede para eles tirar essa exploração. Cara, e aí o que acontece? E aí agora o que acontece? Por exemplo, iFood. O pessoal precisava de alguém para organizar essa entrega. E aí, tipo assim, então assim, as pessoas ganham dinheiro quando elas têm ideias geniais que mudam a vida das pessoas. Verdade. As pessoas não ganham dinheiro porque ganham dinheiro. Elas ganham dinheiro porque elas mudam a vida de pessoas. E não adianta, a pessoa que vai mudar a vida de alguém, ela vai ganhar muito dinheiro. Por quê? Porque as pessoas têm tendência a recompensar aquilo que muda a vida delas. E é por isso que as pessoas ofertam e deveriam dar a oferta e o dízimo. Por quê? Porque Cristo mudou a vida delas e ela sabe a necessidade que é pegar e dar o dízimo e a oferta para levar esse evangelho para os outros lugares e suprir a necessidade da igreja. Porque se não fosse a igreja, ela não tinha estava salva. Cara, a pessoa, entre essa coisa de dízimo e oferta, a pessoa paga R$500 para dar banho no cachorro e não dá R$10 de oferta na igreja e fala assim, meu filho, o que é mais importante para você? Enfim, isso é assunto para outros momentos. Assuntos para outros, né? Outra oportunidade. Mas eu queria falar uma coisa que eu acho que... Eu queria falar para a pessoa que é líder de teatro da igreja, porque eu acho que existe um encargo muito maior para quem é líder. Então, muitas igrejas que eu e o Paulo fomos dar algumas oficinas, a gente chegou e o líder de teatro, às vezes, era o menos entendedor de teatro. Então, eu acho assim, se você assumiu aquele encargo na sua vida,
seria muito importante você estar também se profissionalizando com vontade mesmo. E com o Pierre. Isso que eu ia falar. Com vontade mesmo de estar se profissionalizando. E agora tem a escola PI. É muito importante você estar se profissionalizando pelo encargo. Se você acha que não é pra você, passa a liderança pra outra pessoa que queira. Com certeza ou invista nessa pessoa. Ou invista nessa pessoa. Porque seu pastor pra investir em você. Verdade. Entendeu? Porque eu entendo também que às vezes o pastor coloca o líder, que é a pessoa que às vezes não é só um líder espiritual. É a pessoa que não teve coragem de falar não. Mas é uma pessoa que é espiritual, mas que não tem nada a ver com teatro. É só uma pessoa espiritual. Mas que não tem nada a ver com teatro. Aí ela acabou também, né? Faz isso. Mas se você que é o líder que acha que não que é só líder, invista em alguém mesmo que você vê potencial pra estar. Eu acho que é exatamente isso. O teatro, ele precisa de pessoas assim como o Pierre. A gente quer agradecer também, Pierre, a sua presença, cara, a sua história, tudo que você contou pra gente. Mas ainda vai ter mais o Pierre. A gente quer te convidar muitas vezes. Chamar você mais vezes. Não dá. O Pierre, o Filemon antes, esses caras, eles têm muita coisa pra contar. A gente quer mais ouvir, a gente quer ouvir vai começar esse ano, né? Ele já foi no Comentando Testemunho, que contou 2 histórias muito legais. Muito boas. As histórias dele foram muito boas. Vai estar aqui na descrição os Comentando Testemunho do Pierre. É verdade. Se tiver saído já, né? Nem se tiver saído. Acho que não. Mas, Pierre, a gente, igual você falou, você vai ser convidado muitas vezes, porque a gente quer saber os resultados da escola. Eu quero trazer os resultados. Talvez trazer um aluno trazer algum aqui, aluno, né, pra conversar. Vai te chamar todo mundo. Anunciar alguma peça, algum espetáculo você vem também pra convidar. E continue esse trabalho, mano. Por acho favor. que tenho absoluta certeza que ele é sensacional e a gente precisa disso, ó. Certeza que os FDP vão começar a fazer umas produções aí e o pessoal lá da sua escola vai ser convidado para trabalhar com a gente. A gente precisa muito, né? Precisa de pessoas de indicação, boas, de ator. indicação. A gente tá montando, né? Inclusive, hoje a gente vai gravar um curta. Então a gente sempre tá precisando de pessoas assim pra estar com a gente. E a gente tá aí, a gente vai levar essa demanda que existe e a gente vai fazer o melhor possível pro Senhor. Glória a Deus. Então é isso, pessoal. Mais um FDPcast concluído. Esperamos que você tenha gostado. Tamo junto e até o próximo. Valeu!